Mesmo dizendo que este não é o momento de tratar de eleição presidencial, Eduardo Bolsonaro saiu em defesa de Flávio Bolsonaro, seu irmão, como eventual candidato por ser, segundo ele, mais preparado do que Michele. O deputado disse não desmerecer a ex-primeira-dama, mas afirmou que o irmão possui perfil mais articulador, o que seria necessário neste momento. Ao ser questionado sobre Tarcísio de Freitas, Eduardo afirmou que o apoiaria em uma eventual disputa contra Lula, mas fez questão de dizer que o governador de São Paulo não é um político de direita, mas sim um tecnocrata de centro. Além disso, o filho de Bolsonaro também disse não se importar com as críticas que recebe sobre dividir a oposição e disse que apenas se defende e quer manter uma direita pura. Chamar os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota, apostos, conectado com a gente. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. A cada dia uma novidade, né? Uma nova declaração e possivelmente uma nova interpretação sobre o futuro da direita e o que a gente pode esperar para as eleições. Boa noite, bem-vindo. Eu não vejo nesse comentário nenhum significado maior, Caniato. Boa noite para você, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. É evidente que entre uma pessoa que já exerceu um mandato e outra que nunca exerceu mandato nenhum, você pode dizer que a primeira é mais preparada para a política do que a segunda. Não há nada de mais nisso. Eduardo Bolsonaro tem direito a dar a sua opinião, especialmente quando perguntam a ele qual é a sua opinião. Que bom que a direita tem essa fartura de potenciais candidatos. Aliás, essa discussão sobre o que é ou não é ser de direita é muito interessante. Meu próximo livro vai falar sobre isso. E eu não tenho nenhuma dúvida que Tarcísio de Freitas se encontra no grupo de políticos de direita. É isso, as afirmações de Eduardo Bolsonaro, as várias reflexões a respeito do que ele disse. Chamar o Luiz Felipe Dávila, também está conectado com a gente ao vivo. Dávila, uma ótima noite. O que é preciso considerar quando Eduardo diz que Tarcísio de Freitas não é de direita e defende uma possível candidatura do irmão Flávio Bolsonaro? Dávila, bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas e boa noite à nossa audiência. Caniato, a primeira coisa é sempre Eduardo Bolsonaro defendendo o clã Bolsonaro. Sempre parece que o único candidato puro sangue da direita, na visão de Eduardo Bolsonaro, é alguém da família. Então, qualquer outra pessoa tem sempre um porém, né? Mas o fato é que Tarcísio de Freitas defende as principais bandeiras da direita. Lei dura contra a segurança, lei dura na segurança pública, economia de mercado, abertura econômica, o Brasil, que apoia esse Brasil que quer trabalhar, produzir, empreender. Então, nesse sentido, ele é totalmente direita, apesar da nomenclatura que cada um quiser ou não. Agora, o importante nesse momento é a direita se posicionar nessas pautas importantes para o país. E eu não vejo isso acontecer, porque o desgaste fica sempre na divisão da direita e não no que une a direita. O que une a direita? Uma política dura de segurança pública, um Brasil voltado para a economia de mercado, o Brasil que volte a ter segurança jurídica, um Brasil onde a liberdade de expressão possa reinar e não ser sequestrada pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é um Brasil de direita. E esse Brasil de direita quer menos burocracia, quer menos Estado, quer menos intervenção do governo na economia, quer a competição de mercado, quer aumento de produtividade e quer que o nosso dinheiro público seja melhor gasto. É isso que quer. E nisso a direita está unida. Não existe ninguém da direita que é contra essa pauta. Então, existe muito mais união do que desunião na direita. É hora de buscarmos esses mínimos denominadores comuns que nos unem, porque é isso que vai fazer a força da direita se tornar uma potência eleitoral e vencer as eleições. As análises dos nossos comentaristas a partir dessa fala de Eduardo Bolsonaro.
Vamos decidir, então, se a gente vai ficar na fechada ou na aberta. Vamos para a aberta. O Henrique Kriegner está com a gente aqui no estúdio, vai trazer também as análises, as reflexões sobre esse posicionamento de Eduardo Bolsonaro. Ele ajuda a unir a direita ou, na verdade, é um processo de fragmentação, né? Pulverização das forças mais à direita no espectro político? Kriegner, quais reflexões a gente pode fazer a partir desse posicionamento? Bom, Caniato, primeiro boa noite a você, boa noite ao Mota, Dávila e todos que nos acompanham aqui no Pingos, nos Is. Realmente, assim, o Eduardo acerta no primeiro ponto, que ele diz que Flávio Bolsonaro tem mais experiência e articulação que a própria Michele Bolsonaro. Claro, Flávio já é senador, já ocupou essa posição, já tem uma experiência legislativa muito maior do que Michele, que nunca foi eleita por um cargo eletivo, obviamente, e também nunca esteve ali no parlamento de uma maneira como mandatária. Agora, se compararmos com as outras atividades que Michele desempenha, os outros conquistas que ela teve ao longo do governo Bolsonaro e mesmo depois, ela tem uma capacidade de articulação exponencial e realmente até comparável com alguns parlamentares, e eu colocaria no páreo o próprio Flávio Bolsonaro. Porém, em questões de capacidade de negociação legislativa, é claro, Flávio tem muito mais desempenho. Agora, nesse ponto eu concordo muito com o Dávila e com o Mota. O que é ser de direita? A gente consegue analisar só por uma pessoa que se diz de direita, ou se a gente olhar para trás e puxar o currículo, as últimas decisões, os últimos programas e as bandeiras que essa pessoa levantou e trabalhou para executar, a gente consegue uma conclusão mais acurada, né? E eu tenho certeza que essa é a segunda opção. Hoje tem muita gente que se diz de direita. Quando você chega perto das eleições, é muito claro essa declaração de eu sou de direita, sou conservador, pátria, né, família, Deus, pátria e família. Mas no dia a dia a gente vê que esse discurso não se traduz em produção legislativa, não se traduz em programas ou mesmo em mobilizações que sejam coerentes com o que a teoria, entre aspas, de direita vai dizer. Nesse sentido, Tarcísio, se nós puxarmos os últimos currículos, né, últimas decisões e as bandeiras que ele levantou, as políticas públicas que ele encampou, as pessoas que ele colocou também à frente de seus secretariados, das suas secretarias, com certeza a gente vê um político de direita. Então, Eduardo erra nesse sentido e tenta categorizar que a direita é só talvez as pessoas que estejam 100% alinhadas com a sua estratégia política, quando na verdade o campo da direita tem muito mais a ver com princípios e valores que se encontram em determinadas diretrizes estratégicas, mas que não negociam esses valores fundamentais. Tem um outro aspecto que é preciso considerar. Mota, nos bastidores, comenta-se que a maior parte dos partidos de centro, nem digo dos de direita, os de centro, defendem a candidatura de Tarcísio de Freitas. Mas o próprio Tarcísio disse, só sairia com um aval, né? Com um pedido formal de Jair Bolsonaro. E aí, outros olham para esse posicionamento de Eduardo e dizem, ele está pressionando ou preparando um terreno para que Tarcísio não saia. E Tarcísio não iria abraçar o projeto do Centrão sem o apoio de Jair Bolsonaro. Você acha que pode acontecer isso, de tanta pressão de Eduardo ou dos familiares, Tarcísio desistir e disputar a reeleição em São Paulo, e aí o caminho ficaria aberto para os filhos? Eu não acho que esse é um cenário provável. Política é isso, meus amigos. Política é disputa sempre. Não existe essa política fantasia de todo mundo da direita, vamos dar as mãos, vamos todos juntos. Olha, você esquece a sua ambição pessoal, você esquece os seus planos aí, vamos todos juntos. Não existe em nenhum lugar do mundo. O que é importante, mais uma vez, é a gente focar no que significa direita. Eu vou dar o meu palpite aqui. Direita significa livre mercado, governo limitado, Estado enxuto, privatização de todas as empresas estatais, impostos baixos, repressão ao crime, repúdio às drogas. Não tem essa história de 40 gramas, 30 gramas, 50 gramas. Respeito pelos direitos fundamentais, principalmente pela propriedade privada, que é a base de tudo. Respeito pela tradição, valorização da família, prudência nas políticas públicas. Mas, acima de tudo, o que caracteriza a direita é o repúdio total, completo, imediato
às ideias esquerdistas, socialistas, comunistas e marxistas. Agora, Dávila, não se perde, o Mota aponta muito bem, mas faz parte do jogo, política é isso. Você não acha que perde-se uma energia enorme numa decisão que talvez pudesse ter sido superada, Dávila? Bom, primeiro um comentário sobre o que o Mota falou. Essa lista de virtudes da direita, só um partido no Brasil tem, Partido Novo. O resto, pegue as votações do PL, pegue as votações de todos os outros partidos. Votaram mais de metade das vezes com o governo, de oposição. O único partido que foi fiel a essa cartilha foi o Partido Novo. É a única, pode pegar lá, está lá as votações, só abrir e ver como é que votaram a favor dessas pautas. Então, quer dizer, os próprios bolsonaristas estão no partido que é o epicentro do centrão, que mais vota com o governo do que, aliás, muitos partidos de oposição, inclusive o Partido Novo. É o único que tem esse currículo aí que o Mota falou. Só que não tem a projeção. Então, vamos ter que fazer aliança. Vai ter que fazer coligação? Vai, para ganhar o poder. E isso faz parte da política. Se a política é disputa, como o Mota bem colocou, é também a forma de se consolidar alianças em torno de programas, de propostas, para que a robustez eleitoral seja maior, mais forte durante uma campanha política. E isso faz parte do jogo. Então, esses purismos não resolvem a coisa fundamental: como conciliar força política, poder eleitoral, com as boas ideias e convicções para avançar. Esse é o grande desafio que nós temos em 2026. E quanto mais essa divisão ela é pública e não privada, ou seja, intramuros, pior. Um exemplo claro é a esquerda. A esquerda fecha as portas e briga como ninguém, Canhato. Mas abriu as portas, ligou os holofotes e as câmaras, é aquele discurso uníssono em torno de algumas coisas. Raramente você vê os partidos de esquerda brigando na imprensa. Então, essa é uma característica importante para transformar boas ideias em voto. Antes de passar para o Kriegner, eu acho que o Mota tem um complemento a fazer depois que o Dávila trouxe a reflexão dele. Inclusive, Mota e Dávila têm uma relação com o Partido Novo mencionado pelo Dávila. Vai lá, Mota. A política é essa dinâmica, né? Você está sempre oscilando entre ser 100% fiel às suas convicções e existir, porque todos os partidos, em determinado momento, se veem diante de situações nas quais a decisão é muito difícil. Mas se eu for ser 100% fiel à minha convicção, a minha história vai acabar aqui, porque eu vou mandar essa pessoa embora do meu gabinete aos gritos, ou eu vou fazer uma denúncia com essa proposta que me fizeram, ou eu vou romper essa aliança política que eu tinha feito e que vai me prejudicar imensamente. Então, é difícil mesmo essa caminhada. Agora, a gente nunca pode perder de vista isso. Política é disputa. Percam qualquer ilusão de que política é altruísmo. Mesmo aquelas pessoas que têm as convicções mais fortes têm que estar preparadas para entrar nessa arena e disputar o seu espaço. É interessante porque, de certa maneira, o que Eduardo está defendendo talvez seja essa convicção 100%, né? Sem flexibilizar. Pelo menos ele defende a direita pura. Ninguém que se vende como direita e que talvez esteja muito mais alinhado com a agenda do centrão ou da centro-direita. Você, Kriegner? Não, eu concordo que essa é a estratégia que ele precisa seguir, né, Canhato? Porque se não for isso, ele corre o risco de cair ou numa vala aí, de pouquíssimos apoiadores ou mesmo até num ostracismo num futuro médio, de médio prazo. Não diria curto prazo, mas médio e longo prazo, né? Justamente porque ele precisa fazer essa definição, dizer, olha, isso aqui é a direita pura, esse aqui é a direita contaminada, aquela que já não é mais direita, e assim se manter nesse lugar. Mas o efeito disso é muito negativo. De fato, nós temos parlamentares que são de direita, têm as suas convicções, como o Mota colocou aqui também,
mas acabam precisando fazer acordos e acabam, às vezes, tendo que dar um passo para trás para conseguir dar 2 para frente, lá na frente, no futuro. E isso faz parte do jogo político. Agora, negociar convicções ou votar e defender aquilo que é o extremo oposto do que se confia, aí já não é estratégia, isso já é mau caratice, né? É realmente uma tentativa de agora vou ganhar em cima daquilo que na campanha eu dizia que ia combater. E isso não tem a ver com estratégia política, isso é realmente desvirtuação e poderia até ser classificado de outras maneiras que a gente não quer falar aqui no ar. Mas é uma questão delicada, como que se mantém de uma forma firme com as suas convicções. Eu sempre falo, você tem que ser casado com suas convicções, com seus princípios, valores, mas você vai namorar os métodos. E os métodos, eles vão se transformando de acordo com os tempos e também com a necessidade, né? Pois é, agora, Dávila, na hipótese dos vários partidos que compõem a direita e a centro-direita entenderem que não haverá consenso em torno de um único nome e aí várias agremiações, várias siglas decidem lançar candidatos. Você acha que ainda assim o cenário seria promissor para a direita? Porque muito possivelmente haveria no segundo turno um candidato mais à esquerda e um mais à direita. E aí todos os demais partidos de direita e de centro-direita acabariam apoiando esse candidato de direita ou centro-direita. Um cenário parecido, até eu estava conversando com o Kriegner antes do programa começar, algo parecido com o que acontece agora no Chile, Dávila? Exatamente, o Chile é o melhor exemplo disso. Tivemos vários candidatos de direita, no momento que teve o segundo turno, todos os candidatos de direita apoiam um único candidato, que é o caso que vai ganhar a eleição. Então é isso mesmo. Olha, a direita tem tudo para ganhar a eleição no próximo ano. O povo não aguenta mais o desgoverno que o Brasil vive. O povo não aguenta mais a violência, o povo não aguenta mais essas taxas de juros astronômicas, o povo não aguenta mais inadimplência, o povo não aguenta mais essas coisas. A gente vive um desgoverno total. Olha, a direita precisa ser muito ruim para perder a eleição em 2026, mas precisa ser muito ruim. Porque se for medianamente bem organizada, vai ganhar a eleição. E outra, se amanhã nós tivermos esta constelação de bons candidatos, eu tenho certeza que todos eles vão virar metralhadora para o governo federal. É lá que tem que atacar. Então, porque, afinal, o objetivo comum de todos é tirar o PT e Lula do poder em 2026. Então, eu não acho que isso é um desastre. Eu só acho que hoje existe um possível candidato, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que lidera com ampla margem à frente dos demais candidatos. Isso não era o caso do Chile. O Chile era mais ou menos como se o Tarcísio não disputasse a eleição e estivesse mais ou menos todo mundo ali igual, um pouco, 4, 5 pontos na frente. Não, a gente está falando que um tem 20 e outro tem 9. É uma diferença brutal. Então, no caso do Brasil, existem duas realidades. Uma é Tarcísio de Freitas ser o candidato. Nesse sentido, eu acho que ele vai unir a direita. Aliás, ele mesmo já disse que, como vice, o melhor vice para ele seria Romeu Zema, né, do Partido Novo. Então, isso é união. Agora, se Tarcísio decidir não sair candidato, aí eu entendo que nós temos de estimular todos a saírem candidatos e até arrumar mais alguns nomes, viu, Caniato? Porque quanto mais nome ocupando espaço, melhor para o debate da direita vencer o debate contra a esquerda. Pois é, inclusive é preciso trazer muitos aspectos que envolvem essa discussão. O Dávila fala que a direita teria que errar demais para não conseguir derrotar o grupo que atualmente está no poder e pretende vencer as próximas eleições, se manter na condição de comandante do país. Agora, ter a máquina na mão, Mota, adotar uma estratégia de concessão de muitos benefícios sociais, isso tem um peso importante nessa caminhada, não? Não é só isso. Deixa eu usar uma metáfora. Vamos supor que você tem um time cheio de craques. Eu estou lembrando aqui o último time de futebol cuja escalação, eu me lembro, foi a seleção da década de 70. Você tinha Tostão, Jairzinho, Pelé, você tem o seu time lá. Mas você, primeiro, vai jogar no campo do adversário. Opa! Lá no estádio do adversário só tem torcida do adversário.
o adversário não deixou a sua torcida entrar. Opa! O juiz que vai apitar a partida e os bandeirinhas são parentes de alguns dos jogadores do time adversário. Opa! Talvez esses craques que você tem no seu time não adiantem muita coisa. Eu, então, vou discordar da avaliação do Dávila. Eu acho que há cenários, se a gente extrapolar o que está acontecendo no Brasil de hoje, há cenários preocupantes, em que mesmo com o melhor time, a direita pode encontrar dificuldades que ela não encontraria em tempos normais. Pois é, você, Kriegner, também está refletindo aqui sobre as falas do Dávila e do Mota. Quer fazer o complemento? Não, essa analogia do Mota é perfeita, né? Ela traz clareza aí do cenário que a gente tem e que é desafiador. Por mais que a direita tenha um potencial e as pessoas estejam nas ruas insatisfeitas com o governo federal, é inegável que o governo federal sai na vantagem, né? Sai na vantagem no pleito do ano que vem. Tem uma oposição forte por parte da classe política, mas também da população, mas tem a máquina na mão. E a máquina na mão, que eu quero dizer, é muito dinheiro que vai ser torrado no ano que vem para que o presidente Lula seja reeleito. Isso a gente não precisa nem questionar. Isso é histórico. Pega todas as disputas de reeleição do PT e vê os programas sociais, a maneira como os gastos foram feitos sem nenhum tipo de responsabilidade, de prestação de contas, e lá na frente a gente vê, né? E aí vai jogando aquelas famosas cobre aqui, cobre ali, e aí a gente vê como é que se vira. Por exemplo, o endividamento, né? A gente está com uma dívida PIB aí que a gente avança cada vez mais. E a gente olha, por mais que ela tenha o prazo para se pagar, só vai aumentando e aumentando e aumentando. Já estamos falando de 2048 com quase 80% aí de dívida PIB, né? Num índice de dívida PIB altíssimo, coisa que a gente nunca teve algo tão alto assim. E só com campanhas e mais campanhas vai aumentar. Então a gente tem um cenário muito complicado. Não vai ser tão fácil assim para a direita, ainda que bem organizada no ano que vem. Agora, Dávila, nos últimos programas, vocês divergiram sobre o time para iniciar os debates, o debate sobre a agenda para 26, além do anúncio dos nomes que disputariam o pleito no ano que vem. Há um entendimento de alguns que é preciso aguardar ao máximo, deixar no limite para fazer a divulgação. Há quem entenda que esse período, o mais adequado seria já fazer esse anúncio agora, para já amadurecer e trabalhar esses nomes. Eduardo quer antecipar, né? Ele já traz as informações, os debates, faz a avaliação dele sobre os nomes que estão aí sendo aventados para a disputa. E Tarcísio, ao contrário, ele tenta deixar para depois. Não, eu não sou candidato, a direita está muito ansiosa, vamos deixar isso para o ano que vem. Por que essa diferença entre essas figuras? Bom, eu vou responder a sua pergunta, mas primeiro eu queria fazer uma colocação, claro, que o Kriegner colocou e o Mota. Primeiro, não existe esse monopólio de recurso hoje nas mãos do governo. Boa parte dos recursos eleitorais são os fundos eleitorais. E hoje, a maioria dos fundos, do dinheiro do fundo eleitoral, está nas mãos dos partidos de centro e de centro-direita. Então, assim, primeira coisa, o que vai fomentar a campanha, o dinheiro, hoje é o fundo eleitoral. E é exatamente os partidos do centrão que têm hoje a maior parte desse espólio. Segundo ponto importante, o governo aumentou dramaticamente o gasto público e a impopularidade do presidente continua altíssima, porque ele não consegue tratar dos reais problemas que afetam as pessoas, que é, por exemplo, a questão da segurança pública, que é a questão da taxa de juros mais alta do mundo. Então, veja só o que aconteceu com o gasto social. O gasto social, em 2019, era 90 bilhões de reais. Em 2025, saltou para 286 bilhões de reais. Só que a pobreza não reduziu proporcionalmente ao gasto. Esse dinheiro vai para a máquina pública, não está indo para melhorar a vida das pessoas. Então, você gastar mal não necessariamente transforma em voto. Então, esse é um ponto fundamental. Se isso fosse verdade, o governo estaria com 90% de popularidade nesse momento.
problema é que não vai para o bolso das pessoas. Isso aí vai para essa malandragem, como a gente está vendo no roubo do INSS, como você vê lá o Banco Master, como você vê 20 bilhões de rombo em estatal. Nada disso beneficia o povo na ponta. Quanto às regras do jogo, que é um ponto que nós discutimos muito aqui, eu vejo uma mudança sensível após a conclusão do julgamento de Jair Bolsonaro. Agora, pessoas começam a criticar o excesso. Hoje, os editoriais de jornal, agora todo mundo que até pouco tempo atrás defendia a punição de Jair Bolsonaro, agora está dizendo, não, existem excessos na justiça. Esse discurso começa a ganhar a imprensa, começa a ganhar no Congresso. Então, eu não acho que nós vamos ter, e aí é o meu otimismo que o Mota sempre gosta de pontuar, essa arbitrariedade excessiva que ocorreu durante o julgamento de Jair Bolsonaro, que isso vai se perpetuar até as eleições. Eu entendo que já começa os freios e contrapesos começarem a funcionar, não é para acabar, mas pelo menos para limitar um pouco a arrogância da arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal. Então esse é um ponto importante. Agora a sua questão, Caniato, decisão de prazo. Bom, essa é uma discussão que não tem certo e errado, é uma questão de feeling. Um pouco é o que o Mota sempre critica aqui. Bom, é melhor jogar isso mais para frente possível, porque aí o candidato não vira alvo do governo e começa a ser atacado. Por outro lado, o grande desafio de Tarcísio e de todos os candidatos à direita é se tornarem mais conhecidos. E você não vai conseguir se tornar mais conhecido só naquele tempinho exíguo de televisão do fim de julho, que é as convenções partidárias, até a eleição em outubro. E disputar contra um presidente que só na espontânea tem níveis altíssimos de conhecimento, porque já está no 4º mandato presidencial, é algo extremamente arriscado. Então, é melhor, na minha visão, antecipar o nome do candidato e se preparar para o embate e para os ataques que virão, do que ficar esperando até o último momento e achar que vai conseguir virar esse jogo de se tornar conhecido e rapidamente. Aliás, isso é o que acontece nos Estados Unidos nas prévias. O que são as prévias? É um enorme bombardeio um em cima do outro. E é aquele que sobrevive aos bombardeios é que se torna o candidato.